Ok, muito boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 24 de junho de 2021, temos o prazer de iniciar mais um webinar do Interpsi, Laboratório de Estudos Psicossociais, Crença, Subjetividade, Cultura e Saúde, da Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia. Hoje, contando com a presença que nos honra muito do nosso querido Dr. Michael Winkelmann, um dos mais importantes pesquisadores da área do xamanismo, dos ritos, e vamos ter a alegria de ouvi-lo e também a felicidade de anunciar algo que nos deixou muito felizes, porque entre ontem e hoje foi lançado em português o livro Xamanismo dele. Daqui a pouco eu passo para vocês também pelo chat, mas já está disponível pela Amazon. Fátima. Bom, quero dar as boas-vindas a todos e todas também, né, como coordenadora do Interpsi, organizadora desse webinário, e dar as boas-vindas especiais ao Michael, que está conosco hoje e muito generosamente vai compartilhar seus conhecimentos conosco, está aqui para bater um papo também, né, conversar conosco sobre esse tema. Hoje, 24 de junho, dia de São João, estamos aqui ao redor da nossa fogueira imaginária, não fazendo uma festa junina, mas falando sobre xamanismo, né, que também remete a essa questão. Então, eu acho que é muito interessante também a data, né, para falar desse tema também. Então, é isso. Muito bem, então, mais uma vez, boas-vindas a todas, a todos. É uma enorme alegria contar hoje com a participação do nosso querido amigo e pesquisador de renome internacional, que tem estudado esse fenômeno absolutamente extraordinário, mas também instigante, que pode nos ajudar a compreender outras formas também de expressão da natureza humana, eu diria. Então, é uma grande alegria que a gente, então, dá as boas-vindas ao Michael. Michael, muito obrigado pela sua presença hoje, tão generosa, tão importante para essa área de pesquisa no país, mas, obviamente, também do ponto de vista internacional, né? Você que já é uma pessoa bastante reconhecida nesse campo e que hoje nos alegra, nos honra com a sua presença. Boa noite, turma. É um prazer estar aqui com vocês, literalmente, fisicamente e virtualmente. E muito agradecendo a Wellington por ter organizado isso para mim, Fátima por permitir esta apresentação. Só quero dizer que minha apresentação é um pouco rude, no sentido que meu português se perdeu durante o último ano de quarentena. Quase não falei português por um ano hoje. Era um grande desafio falar por 1h30, mas consegui. Não é perfeito, mas acho que dá para entender. Então, muito grato por sua atenção. É um privilégio, Michael, um privilégio te ouvir ainda mais na nossa língua, né? Então, claro, a gente só tem que te agradecer. Sem dúvida. E eu posso adiantar que eu vi trechos já da conferência, que está extraordinária, e o português dele está lindo. Então, acho que todo mundo vai poder absorver muito dessa conferência. Não se preocupem, não se preocupe, Michael, com o seu maravilhoso sotaque. Como eu dizia, um sotaque hispano-goiano, porque ele mora lá em Goiás. Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, a transmissão para vocês. Boa noite, gente. Muito grato por vir para escutar algumas das minhas ideias sobre o que é o xamanismo e por que o xamanismo é ainda importante para a gente do mundo pós-moderno. Esta primeira edição de meu livro em inglês, por fim, foi traduzido ao português e está disponível no Amazon, em uma forma de Kindle, outra forma eletrônica, em que tenho apresentado essas ideias sobre por que o xamanismo deve ser entendido como um aspecto biológico do nosso ser humano. Então, na palestra Xamanismo, Consciência, Crença e Saúde, vou apresentar uma abordagem biopsicossocial, é dizer, que é explicar como o xamanismo é parte da nossa biologia. E é, de um sentido, um resumo do livro Xamanismo, mas obviamente não vou poder cobrir tudo, e tenho reorganizado
esta informação para enfatizar mais uma perspectiva evolucionária. Então, o visual global desta palestra é primeiro começar com a emergência na história do conceito de xamanismo. Como é que o mundo ocidental começava a entender este fenômeno? Porque não existia na Europa, no momento quando os colonizadores, exploradores do mundo encontraram este fenômeno em sociedades simples em outras partes do planeta. E quando eles começaram a entender o que era o xamanismo, levava uma reavaliação da pré-história do xamanismo, no sentido de que, quando o fenômeno foi reconhecido, começava a ficar aparente que existia esses fenômenos em muitas outras culturas, incluso talvez no passado da Europa. Daí vou entrar em um resumo de uma pesquisa transcultural do xamanismo, que era a base de minha tese de doutorado, em que fiz um estudo de uma amostra transcultural de 47 sociedades para entender melhor qual era o fenômeno do xamanismo, quais eram as características deste. E daí vou passar ao conceito de uma perspectiva evolucionária e entender o papel do ritual na evolução dos humanos e como é que o xamanismo era parte desta evolução. Vamos ver o xamanismo como um tipo de adaptação dispendiosa, é dizer, um tipo de ritual que custa muita energia, que é muito óbvio, chama muito a atenção e que serve de algum tipo de adaptação. E vamos ver entre os rituais dos chimpanzés e os rituais xamanísticos para entender os bases comuns, as adaptações originais e depois as adaptações que aumentaram a capacidade ritual dos chimpanzés para que os seres humanos evoluíram através do xamanismo para uma mente, uma cultura mais complexa. Vamos tratar como centro a esta evolução o manejo dos estados alterados de consciência, ou EAC, e ver como é que muitos tipos de práticas rituais, tanto como o tamborear, ou cantar, ou dançar, ou tomar os psicodélicos, provocam mudanças sistemáticas no funcionamento do cérebro. E vou apresentar a ideia de que a base principal dos efeitos dos estados alterados de consciência é a integração dos chamados cérebros animais. Temos não simplesmente um cérebro moderno, mas ainda temos os mesmos tipos de cérebros que encontramos nos mamíferos e outros reptiles. Então, estados alterados de consciência é um processo para iniciar, provocar, estimular estes aspectos inatos de nossa consciência relacionados às antigas funções do cérebro animal. E de aí vamos ter uma perspectiva semelhante na consideração da cura xamanística. E vamos ver a cura como um tipo de resposta endógena, processos em que atividades rituais provocam ou iniciam certos tipos de respostas endógenas, como resposta placebo, resposta hipnótica, que permite que os processos de autocura são estimulados. E vamos ver, além disso, a cura simbólica e neurofisiológica. Entender como é que o xamanismo usa símbolos para provocar mudanças fisiológicas no corpo que aumentam o bem-estar. E queria, enfim, falar dos espíritos como estruturas psicológicas, como os aspectos inatos de nosso cérebro, mas não vai dar tempo para cobrir isso também hoje. Então, a entrada do conceito do xamã na literatura ocidental era pela primeira vez no século XVII, quando a palavra xamã entrava no alemão através de estudos feitos em Rússia. Dizem que o primeiro uso desta palavra xamã era por um clérigo russo, Avakam Petrovich, que ele teve muito contato com atividades das tribos, culturas simples de Sibéria, onde ele encontrou este fenômeno. Então, ainda sacerdote, clérigo, ele interessava nessas práticas rituais
a mágica do xamã, começava a aprender e divulgar, difundir ideias sobre o xamanismo. Mas esse era um período de reformas na Igreja Católica Russa. A imperadora Catarina era em um processo de erradicar o xamanismo. Estes aspectos primitivos do império dela não cabiam bem com suas ideias modernas. Ela levantava a mesma atitude de repressão que encontramos em muitos contatos entre os europeus e outras sociedades do mundo. Ela levava um tipo de inquisição para eliminar esses tipos de práticas. E até o pobre Avakan Petrovich era vítima deste tipo de atitude. Ele era queimado por uso de vários tipos de atividades rituais primitivas, xamânicas, para manipular pessoas e conseguir mais poder. Então, a ideia de queimar as bruxas era coisa não simplesmente da Europa Ocidental, mas em Rússia também estavam queimando os xamãs, sacerdotes, etc., que eram parte dessa tradição mais antiga. E esta atitude era parte de muitas das atitudes do europeu em encontrar outras sociedades. A atividade do xamanismo era reportada muito antes de Avakan Petrovich, o sacerdote franciscano francês André Stevet escrevia sobre o que ele encontrou nas litorais de lo que eventualmente era Brasil. Ele encontrou as práticas dos pajés Tupinamba. E os Tupinamba não só teve práticas xamanísticas, mas também praticava sacrifício humano, não dos xamanes, mas de inimigos, escravos, etc. Então, desde o princípio, o conceito do xamã foi misturado com outros tipos de práticas violentas no mente dos europeus. Era base para despreciar o xamanismo e continuar esta ideia de erradicá-lo. Então, como consequências da colonização do mundo, as Américas, África, Ásia, era uma erradicação do xamanismo nas tradições dessas outras culturas. Um tipo de inquisição permanente de encontrar, defamar, acusar e até fazer tortura pública desses tipos de pessoas. Em Rússia, fizeram destruição dos tambores recolheros para queimar, execução das pessoas que praticavam o xamanismo e até fazer leis que fiz uma proibição legal das práticas do xamanismo. E, de certa maneira, ainda existe aqui no Brasil, na Constituição, proibições que eram direcionadas ao xamanismo, o pajé aqui no Brasil, considerado o tipo de curanderismo ou charlatanismo. O iluminismo trouxe algumas mudanças nas perspectivas sobre o xamanismo, mas não mudou muito ao princípio do ênfase no modelo de Sibéria, onde teve esta preocupação europeu com a bruxaria, o poder do diabo. Então, as atividades do xamã eram normalmente considerado um tipo de prática de relação com o diabo e não era considerado como simplesmente um tipo de cura. Com o iluminismo, começava a ter uma ideia mais relacionada ao poder do xamã. E era um tipo de poder irracional, carismática, que o xamã usava a drama que ele criava com seu ritual, sua performance, para controlar, enganar, para levar uma decepção a um povo com muita credulidade, mas ignorante. E assim, uma ideia de que o xamanismo era um tipo de manipulação do povo. Também com o iluminismo começamos a ter umas perspectivas médicas sobre o xamanismo e os conceitos de histeria, de psicose, de alguma doença mental, era regularmente atribuído aos xamanes, com uma grande falta de entendimento de o porquê do xamanismo e como que o xamanismo conseguia curar.
só era com a antropologia aos fins do século XIX, começo do século XX, que era o começo do entendimento de o que era o xamanismo. Obviamente, continuava por muito tempo a ideia de que o xamã era pessoa com problema mental, que sofria de histeria, de condições nervosas, de outros tipos de, por exemplo, esquizofrenia foi atribuído ao xamanismo até a 60 do século passado. Mas, ao mesmo tempo, os estudos antropólogos levavam um melhor entendimento de o que era a base do xamanismo. E esta ideia de procura da visão, procura de um espírito guardião, começava a ficar como aspecto mais central do entendimento de como o xamã era formado. E a ideia de manipulação do povo foi mais convertido à ideia de que era um tipo de cura que realmente funcionava. Era uma coisa que os europeus comentavam frequentemente, de que, apesar de que isso era charlatanismo, que era um engano, teve poder de curar, como é. E com o século XX, começamos a uma expansão de estudos a culturas em todas as partes do mundo, e a ideia de que o xamanismo era realmente uma coisa bem espalhada em culturas em muitas partes do mundo. Também com a emergência do conceito de xamã como uma pessoa extraordinária. Começava já com o trabalho de Levi Strauss. Era antes de Levi Strauss também. Elkin escrevia sobre os homens do poder dos aborígenes australianos, em que ele entendia o conceito psicológico do xamã, o poder de entrar nos problemas mentais e, eventualmente, resolvê-los por os processos rituais. Mas, se vamos identificar a base moderna do entendimento de xamanismo, era o livro de Mircea Eliade, Xamanismo, Técnicas Arcaicas de Éxtasis. E ele apresentava um paradigma transcultural do xamanismo, a ideia de que o xamã existia em muitas culturas com mais ou menos as mesmas características. Uma pessoa que era selecionada por doença, uma crise psicológica, e entrar em um processo de transformação psicológica que permitia a ele curar-se e logo curar os outros. O poder do xamã era adquirido através de uma experiência de morte e renascimento, em que os animais atacavam, matavam, desmembravam o iniciado e logo reconstruía o xamã, entrando no corpo dele, dando um renascimento de um poder diferente na pessoa, uma pessoa agora com os poderes dos animais. E o poder do xamã não era simplesmente relacionado à cor, aos animais, mas ele era o líder comunitário, a pessoa mais importante na comunidade, que tratava com todos os assuntos importantes para o povo. Durante o ritual xamânico, o xamã fez um tipo de voo da alma, tipo de desplaçar a consciência do corpo e ir viajando pelo mundo espiritual. Assim, isso era a base da ideia de Eliade de chamar o xamanismo como técnicas arcaicas do êxtase. E estas experiências do voo da alma eram usadas para curar, adivinhar e até matar os inimigos do grupo. Normalmente, durante esta experiência, o xamã transformava em um tipo de animal que dava poder para ele usar habilidades especiais. Com este conceito de Eliade, de um fenômeno transcultural, a gente teve um paradigma para reinterpretar a antiguidade. E, em pouco tempo, as coisas que encontraram na arqueologia, história, até arte e, eventualmente, literatura, eram identificados como as remanentes das práticas xamanismo, até incluso na
história da Europa. E estas reavaliações da pré-história do xamanismo nos deu um melhor entendimento da importância do xamã, como era representado no passado como uma figura como quase entre natureza e civilização, mas ao mesmo tempo entender a grande importância do xamanismo como parte de processos sociais manifestado no performance do ritual do xamã e o mundo mitológico que o xamã apresentava através dos rituais. Este tipo de perspectiva levava a entender o ritual como aspecto de uma terapia psicológica e até um entendimento dos processos psicofisiológicos que eram parte do processo de cura xamanística. Essa perspectiva da neurociência, que é a base do que eu vou apresentar hoje, começava com a ideia de que os estados alterados de consciência davam um poder especial ao xamã. Então, como é que estados alterados de consciência, ritual, ou performance e até o mito servem como ferramentas para a cura? O Eliade não era muito específico nisto, era processos de manipulação da consciência. Mas, eventualmente, a ideia de Eliade de um xamanismo transcultural era questionada por outros. Ele deveria descobrir alguma coisa ou ele simplesmente inventava uma coisa? Como é que o xamanismo pode existir em todas as partes do mundo? Ou era simplesmente uma fabricação, uma ideia apresentada por Eliade que em realidade não existia? Então, quando eu entrei em minha tese de doutorado, essas eram as perguntas que eu queria entender melhor. Como podemos decidir se Eliade descobriu uma coisa ou simplesmente inventava? Então, a definição do xamanismo por Eliade é um pouco ambígua. Às vezes ele fala que xamanismo é técnicas de êxtase, mas ele também fala que não é todo tipo de êxtase que é xamanismo. Ele é focado num tipo especial de êxtase, o voo mágico, enquanto o xamã separava do corpo para viajar, assumindo formas de um animal. O Eliade enfatizava que o xamanismo era um cerimônia noturno, que fiz com toda a comunidade, onde a gente agrupava para cantar, escutar o xamã bater o tambor, dançar e contar a mitologia e até as experiências que ele encontrava entrando no mundo dos espíritos. O ritual era usado para curar, principalmente obter informações, não só sobre diagnóstico, mas coisas importantes para a comunidade, onde mudar-se, onde estão os parentes que não voltaram para o acampamento. Mas era o curar que era o mais importante para o xamanismo, e era um tipo de cura através de extrair objetos que entraram no corpo, remover os espíritos que atingiam as pessoas, e talvez o mais importante, recuperar a alma que foi perdido, roubado por um feiticeiro, ou que saiu do corpo por um medo, algum tipo de choque que a pessoa experimentava. E a ideia de que o xamã trabalhava com os animais era central. Os animais eram o poder que o xamã usava para combater espíritos e para resolver problemas de onde encontrar, por exemplo, a alma perdida. Eliade enfatizava a ideia de que o xamã era um tipo de pessoa extraordinária, que ele sofria por uma doença que lhe levava a uma crise, e era através de resolver este problema ou crise, através de estados alterados de consciência, que o xamã curava a si mesmo e que também conseguia curar os outros, usando os seus próprios poderes para fazer esse tipo de transformação da doente para uma pessoa curada. Então, a problemática é se o xamanismo, como Eliade descobria, realmente existe transculturalmente,
ou se apenas uma sociedade de Sibéria. O xamanismo é um fenômeno transcendental no sentido que é real, encontrado em culturas diferentes, ou é apenas uma categoria conceitual, uma crença que não existia na realidade? Como é que podemos resolver esta questão? Bom, minha resposta era pesquisas transculturais. Então, o Shamans, Priests and Witches, xamanes, sacerdotes e bruxas, era minha tese de doutorado, onde eu apresentei os resultados de um estudo transcultural dos praticantes de magia e religião. E esta pesquisa era baseada em umas 47 sociedades e usava as etnografias escritas por outras pessoas para analisar as características reportadas para muitos tipos de praticantes de magia e religião. E a pesquisa era um tipo de pesquisa formal, usava variáveis que foram codificados baseados nos reportes etnográficos e se foi avaliar o tipo de seleção e treinamento, quais eram os tipos de poder sobrenatural, as técnicas mágicas que foram usadas, que tipo de atividades, cura, adivinhação, rituais para a agricultura, bruxaria, adorar os deuses, que tipo de atividade e por quê? Por que fizeram, em que contexto? E as características sociais, políticas, pessoais dos praticantes, características de seus grupos profissionais e, sobretudo, os tipos de alterações de consciência, como fizeram e que tipo de experiência resultava. Não vou apresentar o processo quantitativo de realizar esta pesquisa, só dizer que era tipo de análise estadística, análise de grupos, que revelava, baseado nas características comuns, os tipos de praticantes de magia e religião. E eu usei os nomes comuns para estes curandeiros xamanísticas, era um grupo de xamã curador, curandeiro médium, e outros praticantes bastante diferentes, os sacerdotes e os feiticeiros bruxas. E estes tipos de praticantes foram organizados segundo tipos de sociedades. Se era simplesmente um xamã, um praticante, ou outro tipo de curandeiro xamanística, eram de sociedades com forrejamento. Não teve agricultura intensiva e eram sem integração política além da comunidade. Quando teve dois tipos de praticantes na sociedade, era um sacerdote e algum tipo de curandeiro xamanística, ou, por exemplo, o médium, ou xamã curador, ou curandeiro. Essas sociedades teve agricultura intensiva, mas ainda faltava integração política além da comunidade local. Quando teve 3 praticantes, era o sacerdote, curandeiro e logo um médium ou um feiticeiro. Essas sociedades teve integração política, agricultura intensiva e uma hierarquia jurisdicional limitada, mas presente. E quando teve 4 tipos de praticantes, era o sacerdote, curandeiro, médium e feiticeiro bruxo. Essas comunidades teve não só integração política além da comunidade local, mas também guerra, particularmente guerra para escravos e cautivos. Usando os grupos para identificar os xamãs, eu voltei a ver quais foram as variáveis que foram típicos destes grupos. No caso do xamã, encontrei que teve vários tipos de características universais deste grupo. Eram sociedades que principalmente contavam com a atividade forageira. Eram caçadores, coletores que comiam da natureza. A agricultura era muito pouco ou ausente. Fizeram ritual comunitário durante a noite, onde o xamã tamboreava, cantava, dançava
e a comunidade participava, sobretudo, em cantar. O xamã entrava num voo da alma, uma experiência visionária, e, em particular, não era possessão, não era um tipo de atividade mediúmica. Durante a formação, o xamã experimentava morte e renascimento, matado pelos animais, que reconstruía o xamã com os poderes dos animais dentro do xamã, que dava ao xamã o poder de controlar os espíritos dos animais. E isso pode ser manifestado só em mandar eles a fazer alguma coisa ou na transformação personal do xamã em um animal, que permitia ao xamã de viajar, atacar pessoas, fazer várias tarefas. Até que o xamã era importante na caça, sobretudo se os caçadores não encontravam animais, era responsabilidade do xamã de chamar os animais para sacrificar-se para os caçadores, para que a comunidade comer. As curas do xamã começavam com curas de feitiçaria, curas sobre o ataque dos espíritos, remover espíritos que atingiam as pessoas, e a cura de alma perdida, recuperando a alma que foi roubada ou perdida de uma pessoa. Além da cura, o xamã era conhecido por atos malévolos, feitiçaria, onde ele mesmo matava os inimigos, roubava almas das meninas de outros povos. Ele teve a dupla qualidade de curar e matar, mais ou menos pelas mesmas técnicas. Além dos xamãs, era este grupo de curandeiros xamanísticos, xamã curador, curandeiro médium. Todas as culturas têm algum tipo de praticante. Os xamãs, o que encontramos nas sociedades simples, caçadores, os médiums nas sociedades mais complexas, com agricultura, integração política, guerra, e os curandeiros e xamã curandeiro entre eles. Mas todo este grupo de curandeiros xamanísticos compartilhava algumas características: ritual coletivo, estados alterados de consciência, entrar em um mundo espiritual e com propósito de cura e adivinhação. Então, estes 4 polos, estes 4 princípios universais xamanísticos, é o enfoque da apresentação hoje. Vou começar com a ideia do ritual como um processo de integrar a comunidade e examinar as funções sociais e até os efeitos fisiológicos de participar no ritual. Vou analisar este conceito de êxtase como estados alterados de consciência e apresentar um modelo como o estado alterado de consciência de uma tecnologia para integrar funções cerebrais, sobretudo para integrar funções dos antigos cérebros, que chamamos do cérebro reptiliano, cérebro paleomanífero. Só vou comentar brevemente, no perspectiva do mundo espiritual, animismo, os guardiões do xamã, como estruturas psicológicas e como uma psicologia natural. Infelizmente, não vou ter tempo de elaborar muito desta ideia. E vamos terminar com a ideia de que a cura de doença que o xamã fez era um tipo de eliciação de respostas endógenas, provocar que as respostas endógenas do corpo dão um processo para a cura. Essas são as respostas hipnóticas e respostas placebo, que permitem que o corpo cura a si mesmo. Então, vamos entender as origens dos rituais xamânicos com referência aos rituais ou condutos ritualizados entre outros animais, em particular os chimpanzés, para ter uma ideia de lo que era a base para o xamanismo. E por que começar com rituais nos animais? Bom, os rituais são as condutas mais complexas nas sociedades de animais. É a base da sociedade. E
sendo o mais complexo, deve ser a plataforma, a origem dos rituais dos outros hominíneos, nossos ancestrais. E quando olhamos para os rituais dos animais, o que encontramos é a conduta mais complexa deles, que serve para a formação da sociedade. Os rituais estão usados para identificar membros do grupo, e para identificar com quem você vai relacionar no dia em dia. É uma maneira de comunicar entre os animais. Ritual é uma maneira de expressar intenções. Por exemplo, nos rituais de acasalamento. Bom, isso é uma maneira de integrar, coordenar a conduta da fêmea e macho para que pode copular. Rituais também servem para a integração territorial, defesa contra outros grupos, e dentro da sociedade é um aspecto básico para expressar subordinação e dominância. Esse tipo de coordenação social é uma maneira de controlar a agressão na sociedade e os danos que podem acontecer, porque animal que fica submissivo não é atacado por um animal dominante. Então, os rituais servem para comunicar, para coordenar, para expressar intenções, formar hierarquias na sociedade e para, enfim, integrar os grupos, comunicando, intimidando e protegendo, porque os rituais também mostram que você vai proteger outro membro do grupo e isso inibe agressão por parte de outros membros do grupo. Para entender o base para esta capacidade ritual hominíneo de nossos ancestrais, vamos olhar a exibição máxima dos chimpanzés. Esta exibição máxima dos chimpanzés nos dá um entendimento de como é que o xamanismo evoluiu. Então, as bases biogenéticas do ritual xamânico podemos ver em dois polos principais da ritualização dos chimpanzés. Por um lado, tem que ver com apego e um tipo de formação de hierarquia. O apego é não simplesmente entre os membros da mesma família, mas também entre outros membros do grupo. E a formação de hierarquia dentro do grupo é um processo ritualizado também. Ademais desses dois polos, temos uma dinâmica do performance, da grande manifestação feita num ritual, que serve para efeitos de modulação emocional do grupo e também para afetar outras espécies de animais. Estes tipos de atividades dos rituais são importantes para a comunidade coordenar-se e nas manifestações dos grandes macacos, não só no chimpanzé, mas gorila, orangotango, são uma atividade bem complexa que serve para manifestações de dominância. A manifestação do chimpanzé inclui subir nas árvores, fazer chamadas que levam grande distância, descer da árvore para fazer algum tipo de dança ou um ataque bipede, e neste processo bater o chão, bater os troncos das árvores, em essência tamborear, como um tipo de manifestação de dominância. No caso dos chimpanzés, estes tipos de atividades também servem para chamar o grupo, porque nos chimpanzés os grupos ficam dispersos durante o dia para aproveitar a comida. Não quer 50 membros do grupo todos juntos procurando a mesma framboesa. Então, vai espalhando durante o dia, mas ao fim do dia, para ficar protegido, precisam devolver, reintegrar-se. Então, esta manifestação máxima também serve para chamar os membros do grupo. E quando eles chegam na árvore onde fica o macho alfa, eles mostram sua submissão a ele e podem subir na árvore. E lá nas árvores, eles começam a cantar, a rufar, a bater juntos, e todos fazendo uma grande festa
na árvore que também serve de estabelecer onde está o seu território, chamar os membros do grupo que ainda não vieram e até intimidar os predadores. Então, se usamos esta atividade como uma indicação dos rituais dos hominídeos antigos e a base de lo que começava a evolução hominíneo, nossos ancestrais, podemos dizer atividades coletivas que incluem cantar, rufar, bater em troncos, dançar, e que tem como função a integração social da comunidade. Então, por que estas funções de manifestações dispendiosas? É para integrar o grupo disperso, para manter hierarquia e status, para permitir interações de saudação que causam fusão do grupo. E isso protege o grupo e o indivíduo por esta submissão à aceitação do dominante. E este processo produz uma sincronia emocional que reduz o estresse e dá um tipo de coordenação emocional entre membros do grupo. Então, as exibições dispendiosas, em geral, não simplesmente para os chimpanzés, têm funções de assegurar o bem-estar psicológico, que comunicar sociabilidade entre membros do grupo, criar harmonia social, formação de identidade comunitária, porque todos cantam e batem, rufam de uma maneira parecida, imitando o macho alfa, estabelecer seu território e dar proteção contra predadores. Então, podemos entender que a base do xamanismo começava com este tipo de atividade. E podemos entender o grande poder desta atividade com um exemplo de um caso de Mike, um chimpanzé subordinado. Ele aprendeu que poder pode ser derivado do barulho. Ele aprendia como usar as latas de querosene, que eram vazias, abandonadas pelos pesquisadores, para fazer suas manifestações. Então, em lugar de bater a mão no chão, bater contra os troncos, ele estava batendo 2 ou 3 latas de querosene simultaneamente. E ele começava a fazer isso quando todos os machos alfas, seus aliados, se uniram para catar piolhos, e ele começava a bater estas latas na direção deles, e eles, com medo deste barulho, fugiram. E quando eles voltaram para o acampamento, o Mike estava sentado onde eles antes estavam catando piolhos um de outro. Então, rapidamente, eles entenderam que o Mike teve esse grande poder. Ele subia ao status alfa do grupo em cima de 13 machos maiores de tamanho dele. Então, obviamente, essas exibições dão um tipo de poder social. Sobretudo porque este vai após para um processo de formar alianças, que é catar piolhos de outros. Então, as funções biogenéticas do grupo é coordenação social, sobretudo minimizar a agressão dentro do grupo. Se pode usar para os benefícios dessas exibições de intimidar e proteger ao mesmo tempo. E está explorando, particularmente através do catar piolhos, um processo de aumentar ligações comunitárias. E este base mamífero de limpeza do corpo dos outros membros do grupo também tem o poder de eliciar as respostas opioides do corpo. Esses opioides nos fazem sentir relacionado às outras, nos sentir relaxados, nos sentir bem. Então, o ritual tem o processo de exaptar esses processos inatos de eliciação de opioides para aumentar o poder do ritual. Então, o ritual é um tipo de gestão de relações socioemocionais. E o ritual representa uma capacidade inata para melhorar o bem-estar dos membros da comunidade. O que eu percebo é um tipo de aspectos comuns com o xamanismo e estas exibições dispendiosas
dos chimpanzés. Primeiro, ritual mais importante da sociedade e até o ritual dispendioso mais extremo, mais energia, mais chamado de atenção. Reúne toda a comunidade, faz principalmente e mais extensivamente durante a noite. Tem manifestal bípede do macho alfa, ou chamado dança, os processos de rufar, de cantar, de vocalizar, e até de criar vocalizações coordenadas entre membros do grupo e tipo de vocalizações que pacifica as emoções do grupo. E, ao mesmo tempo, quando todos estão rufando, cantando, é grande barulho. Intimidar a outros grupos, intimidar a predadores, até que os contos dos primatólogos indicam que eles ficavam até espantados escutar este grande barulho feito por os chimpanzés. Como extendemos estas bases hominídeos? Como chegaram a ter estes processos de os rituais xamanísticos? Bom, eu acho que os estados alterados de consciência é base. É processo natural de modificar consciência usando canto, tambor, até que em estudo de primatólogo, ele fala que após de sua manifestação, dos machos alfa ficava em transe. Era óbvio para este primatólogo que essas atividades modificaram a consciência. Estes tipos de atividades foram modificados com outros tipos de tecnologias, os cogumelos psicodélicos, chamados cogumelos mágicos, mas são cogumelos que têm, sobretudo, a psilocibina, que são análogos aos neurotransmissores. Então, para entender o xamanismo, precisamos entender os efeitos da psilocibina na evolução humana. Era necessário fazer adaptações para fungos. São muito significativos na evolução, porque, por um lado, se a pessoa, nossos ancestrais, não reconheceram quais foram as cogumelos tóxicas, morrem. Se não reconhece as cogumelos que são comestíveis, faltam de nutrientes. E se faltam de comer os cogumelos psicodélicos, vai faltar uma substância muito importante na regulação do sistema serotonérgico, em particular a aliciação de aspectos do sistema serotonérgico que aumentam nossa capacidade de liderar com estresse. Sabemos que essas substâncias eram muito importantes na evolução humana porque centenas de culturas têm usado substâncias psicodélicas em suas tradições religiosas. O xamanismo, né? Que não é acaso que temos esta relação, porque estes cogumelos produzem experiências místicas. Estudos contemporâneos usando tipos de controle de dupla cego mostram que sessões de psilocibina têm reportes de experiências mais relacionadas ao misticismo, que as escalas de misticismo que os psicólogos usam para medir esses tipos de experiências mostram que a psilocibina sim deveras produz esse tipo de experiência. Então, para entender as adaptações dos fungos em nosso passado, precisamos entender que essas coisas que são chamadas de toxinas e drogas eram fundamentalmente fontes de neurotransmissores e que o uso deles dava certos tipos de recompensa. Também temos a certeza de que a psilocibina contribuía ao xamanismo pelas grandes semelhanças das experiências provocadas por psilocibina e as experiências típicas do xamanismo. Os dois têm experiências visionárias de um mundo espiritual, a viagem da alma, a voz mágica, experiências de interação com espíritos. É comum para pessoas tomando psicodélicos relatar relações com animais, incluso, em alguns casos, a experiência de transformar-se em animal ou experiência de morte e nascimento. Há muitas pessoas que tomam os psicodélicos acham
erroneamente, que vai morrer, né? E que saem da experiência por causa disso. Mas a experiência xamânica não era fugir da morte, era aceitar para experimentar uma transformação, um renascimento. Os psicodélicos são conhecidos por sua revelação de conhecimento intuitivo, os xamãs usaram para adivinhação, e muitas pessoas experimentam cura espontânea, experimentam um tipo de transformação emocional, experimentam energias curativas entrando no corpo. E a psilocibina também provoca ação altruística. As pesquisas contemporâneas mostram que as pessoas, após a sessão de psilocibina, são mais altruísticas em relação a outras pessoas. E a cura xamânica é basicamente um acto altruístico, curando as outras, dando-lhes proteção. E sabemos que tem muitos tipos de mudanças psicológicas provocadas por psilocibina, não posso resumir aqui, mas as pessoas ficam mais extrovertidos, mais abertos e mais com a aceitação de outras pessoas, incluso os que não conhecem. Então, quando colocamos este conceito do ritual no ambiente de adaptação evolutiva, precisamos reconhecer a necessidade de relações intergrupais para a sobrevivência, sobretudo para acasalamento. Se você continua acasalando dentro do seu mesmo grupo, você perde variedade genética até começa a ter relações entre parentes que leva à manifestação de vários tipos de problemas genéticos. Então, os rituais eram uma chave para ligação intergrupal. Quando estudamos os animais, é o ritual, manifestações que permitem interações entre grupos. E quando olhamos para as sociedades simples dos seres humanos, mesmo os rituais eram a base para relações intergrupais. Podemos entender isso como uma extensão dos mecanismos dos opioides de apego, que os opioides que são liberados na relação entre mãe e filho estão estendidos para aumentar o apego entre membros do grupo. Então, estes efeitos dos opioides servem para um tipo de integração individual e social. E não só sentir um tipo de apego a outros, mas desenvolver um tipo de identidade coletiva, que, enfim, é a base para a cultura. Uma das etapas importantes na evolução humana era a capacidade de mimesis, que é uma capacidade de comunicar intencionalmente através do uso do corpo e o comportamento para expressar suas intenções, suas emoções, etc. É um sistema de comunicação pré-verbal manifestado por postura, por expressões faciais, emoções, gestos, movimentos, que ainda hoje em dia é uma base principal para aprender aspectos de cultura, de estilo pessoal, da imitação meio inconsciente que fazemos das outras como parte de uma atitude de inclusão, no sentido de conduzir-se como as outras pessoas. Então, no contexto de xamanismo, temos o que foi chamado o complexo mimético, que a mesma adaptação deu a capacidade de dançar, de cantar, de rufar, de imitar. Um complexo que emergia faz mais que 1 milhão de anos atrás. Sabemos que esta capacidade existia quando os animais, nossos ancestrais hominíneos, começavam a fazer réplicas exatas de ferimentos. Todo o grupo começava a fazer machado do mesmo jeito. Então, está aprendendo através de imitação. Este sistema de mimesis dava uma sistema simbólica que permitia a nossos ancestrais usar metáfora para expressar. Usa o corpo, a conduta, os gestos, postura, imitações, para expressar nossas intenções,
tanto como as coisas que aconteceram durante nosso dia, quando estamos separados. Essas ações, emoções e atividades físicas representam outros eventos e podem ser considerados como a base primordial das atividades simbólicas dos seres humanos. Muito antes de que o ser humano falava, teve linguagem falada, estamos usando mimeses como um aspecto básico para a cultura. A importância dessas atividades de mimeses é entendido em termos dos opioides endógenos. Dança e música estimula a liberação de opioides endógenos, tanto como dopamina. Então, um dos sistemas neurotransmissores mais importantes do corpo está sendo estimulado pelas atividades miméticas. Por quê? Porque temos esta relação. Alguns psicólogos evolucionários dizem que evoluímos estas capacidades para mimeses, sobretudo dança e música, porque desenvolvia a capacidade de desenvolver apego entre membros do grupo. Os processos de cartar piolhos também elegia esses opioides endógenos. Mas o que você pode fazer com um grupo de 20 membros, catar piolhos em todos, não dava para 100 ou 200 pessoas do grupo. Então, em nossa evolução, substituímos os processos de catar piolhos, ou grooming, para os processos de participar em rituais com dança e música. E, ademais de ter estes tipos de efeitos fisiológicos, psicofisiológicos, tem uma capacidade de induzir alterações de consciência. Estes tipos de transe xamânica são, em parte, induzidos por dança e música. Também temos a evolução da capacidade musical como uma atividade de aumentar esta ligação interpessoal. Os que estudam as origens da música concordam na ideia de que a música evoluía bem relacionado ao amor. Muitos dizem que era os cantos que a mãe fez para acalmar o bebê, que era a origem da música. Mas a música tem muitos tipos de efeitos fisiológicos, tanto como psicológicos, induzem relaxamento, reduzem excitação do estresse e provocam vários tipos de expressão de emoções e até a transformação de emoções. Todos vocês têm experimentado usar música para tranquilizar ou até para animar você um pouco. Então, os efeitos fisiológicos da música incluem a ativação de vários processos endógenos que liberam as endorfinas, os opioides e dopamina, e estes, tanto como a música mesmo, são processos para induzir estados alterados de consciência. Então, o Eliade chamava xamanismo como técnicas de êxtase, os estados alterados de consciência, EAC, que são uma manifestação da biologia humana. Temos as mesmas manifestações transculturais do xamanismo porque a base desses é na biologia. E os aspectos psicobiológicos dos estados alterados de consciência nos dá a entender por que são importantes em geral e para o xamanismo em particular. O que entendemos desde perspectivas clínicas é que um aspecto básico dos estados alterados de consciência é um tipo de interferência com os processos frontais do cérebro. Em particular, o que chama o córtex pré-frontal está desabilitado durante os estados alterados de consciência. E isso nos permite experimentar outro aspecto básico da psicobiologia dos estados alterados de consciência, que é a emergência de processos mais básicos do cérebro, a manifestação dos antigos processos do cérebro reptiliano e cérebro paleomamífero.
E estes níveis do cérebro se manifesta através de informação visual. As visões, as mirações que experimentamos nesses estados alterados de consciência é um reflexo de um sistema inato de expressão visual, que é o mesmo sistema que funciona no dia a dia para apresentar a realidade para nós. Mas nos estados alterados de consciência, vem da inconsciência, vem dos processos inatos do cérebro. Como é que os xamanes alteram consciência? As técnicas xamânicas para alterar a consciência têm três aspectos básicos. Um é estimular capacidades inatas. Por exemplo, entrar em sonho é um aspecto da atividade do xamã. E como temos visto, cantar, dança, é manifestações desta capacidade inata de mimesis. E as visões, essas mirações, também são inatas, são estimulados por muitos processos. Não é difícil levar o corpo a entrar em uma crise em que esta manifestação primitiva surge para a consciência. Os xamanes fizeram atividades rituais que podemos entender como processos para reprimir as respostas naturais do corpo. Por exemplo, é normal que comemos e bebemos água. O xamã fica em jejum e sem água. É normal que dormimos, mas o xamã fica acordado um bom tempo, às vezes por dias, durante a noite toda, resistindo a essas respostas naturais. O xamã aguenta dor, temperaturas extremas, faz vários tipos de austeridades para atingir uma mudança na consciência e até fica celibato, sem sexo, reprimir uma resposta natural para entrar em alterações de consciência. E podemos entender que muitos aspectos das atividades xamânicas estimulam os neurotransmissores e provoca a liberação dos opioides endógenos. Então, esse é os tipos de coisas que xamanes fazem para alterar a consciência. Com o sonho, bom, até que em muitas culturas, o xamã é considerado alguém que sabe como entrar no tempo de sonho. Ele entra nesse tipo de experiência porque os sonhos é uma época natural do corpo para expressar essas capacidades visuais. Os sonhos são principalmente visuais, não de falar. E o que estamos vendo nesse tipo de atividade é manifestação das estruturas inconscientes. Este acesso manifestado nesses processos cognitivos visuais e nas memórias que se manifestam durante as mirações. Esses processos do sonho são processos inatos para gerenciamento da vida emocional. O que entendemos desde as perspectivas contemporâneas é que o sonho é uma plataforma pessoal para manifestar e liberar conflitos emocionais. E, além disso, os sonhos funcionam para integrar memória. Isso é uma antiga adaptação mamífera para integrar as memórias, de processar a informação encontrada durante o dia e usá-la para integrar informação nova aprendizagem. Até que pode ser considerado como uma capacidade para análise de risco e das opções sociais e cognitivas, mas sem o risco. O sonho nos dá uma capacidade de imaginar possibilidades, de inferir as possíveis consequências e usar esta informação para mudar ou planejar a conduta futura. O que sabemos desses indutores naturais dos estados alterados de consciência é que quase todos têm uma capacidade de manipular os sistemas de neurotransmissores mais importantes, a serotonina e dopamina em particular. Por exemplo, jejum e semi-enaneação é usado em muitas tradições espirituais como uma ferramenta para alcançar a transcendência. Porque, bom, uma coisa que sabemos é que jejum extremo
resulta na liberação do sistema dopaminérgico. Então, a dopamina, como vamos ver, é uma neurotransmissor muito importante para a integração de vários tipos de aspectos da vida pessoal, social, emocional e cognitiva. A dopamina, tanto como as endorfinas, são estimulados por vários tipos de atividades que são partes do ritual xamânico. O dor, o sonho, até a cantar e dança, estimula estes importantes neurotransmissores. E a atividade dopaminérgica, em particular, induz euforia e dá um sentido de pertencimento, como apego entre mãe e bebê. E também aumenta nossa tolerância para o estresse. Também estudos clínicos contemporâneos mostram que a elevação de dopamina é associada com vários tipos de experiências visionárias, alucinações, sonhos, etc. Então, esses tipos de atividades rituais do xamanismo está com a consequência de aumentar dopamina. Por exemplo, vemos na atividade de dança que podemos inferir as consequências nos estudos sobre a corrida extrema ou extensiva. Pessoas que correm por 12, 16, 18, 24 horas. Correr tanto como bailar por 4, 6, 8 horas, estimula muitos sistemas endógenos, em particular os opioides, adrenalina, noradrenalina, os endocannabinoides e dopamina. Mas no contexto desta corrida extensiva, sabemos que uma consequência é a sobrecarga do sistema nervoso, em particular uma saturação do sistema simpático, que é o sistema que nos ativa. E como consequência, leva à ativação do sistema parasimpático. E este tipo de atividade também provoca um dos tipos de experiências típicas do xamanismo, que é a experiência fora do corpo. As pessoas que correm por 12, 18 horas têm experiência de estar flotando fora do corpo. O corpo está lá embaixo correndo, eles estão voando em cima do corpo e com uma percepção do meio ambiente, como se de veras eram lá em cima, fora do corpo. Então, as ações dopaminérgicas no xamanismo são essenciais para vários aspectos das experiências xamanísticas. Por exemplo, a ação parasimpática de dopamina produz este colapso que precipita este voo da alma xamânica. É este processo de dopamina que libera o corpo físico e mental e visual. A dopamina produz o que tem sido chamado cognição extrapessoal. É a capacidade de ver os eventos desde uma perspectiva além do corpo. E isso, em particular, é parte da experiência do voo da alma. Estamos experimentando algo que parece ser independente do corpo. A psicólogos nos indicam que a dopamina aumenta a capacidade de processar eventos distantes, nos dá a capacidade de projetar nosso pensamento. Por exemplo, se eu falo, sai de sua casa, visualizado, lá 10 metros, vira à esquerda, anda 50 metros, vira à direita, anda 20 metros, vira à esquerda. Quem é que você está olhando? A maioria de vocês podem projetar a consciência desta maneira. Você não precisa ter sua capacidade de avaliar, mentalizar, só ligado ao corpo, a presença física do corpo. Temos a capacidade de deixar que este vai afora de nossa presença física. Ademais dessas capacidades de cognição extrapessoal, níveis elevados de dopamina têm vários efeitos fisiológicos. Reduz o medo, reduz a ansiedade em grandes quantidades, dá este sentido de invencibilidade, até delírios de grandeza, que vemos nas pessoas que usam metanfetaminas. E este também contribui a um tipo de
ideação mágica, da capacidade de poder controlar os demais. Uma coisa que é muito típico do xamã, que tem a capacidade de convencer aos outros que pode controlar seus vidas, seus espíritos, seus animais, para o bem-estar de todos. Um aspecto básico da estado alterado de consciência é esta inibição do córtex pré-frontal. E muitos tipos de atividades usados para induzir alterações de consciência têm esta capacidade de inibir o córtex pré-frontal e ruptura as funções superiores do cérebro. Isso pode ser causado por dança, por largas distâncias de correr, por sonho, por hipnose, drogas, meditação, tambor, cantar, etc. Todas essas coisas causam tipo de desativação ou desregulamento do córtex pré-frontal e, como consequência, a liberação dos centros inferiores do cérebro, que quando este tipo de centro de controle do córtex pré-frontal está inibido, o que acontece é que o cérebro mais básico surge, vai por em cima as atividades do cérebro inferior e esses estão integrados no cérebro frontal. E de isso vem as visões, as mirações. Então, baseado neste entendimento das bases principais dos estados alterados de consciência, eu tenho proposto o conceito de psicointegração e o modo integrativo de consciência para referir a uma dinâmica geral relacionada aos estados alterados de consciência. A dinâmica geral deste modo integrativo é descargas de ondas cerebrais de θ, devagar, 3 a 6 ciclos por segundo, que ascende no cérebro e provoca uma hipersincronização do cérebro total, particularmente o frontal, que agora está sendo manejado, controlado pelo cérebro inferior. Os estados alterados de consciência ativaram o cérebro paleomamífero ou cérebro emocional e, como consequência, liberar vários processos de cognição inata. Não vou poder falar muito disso, mas, por exemplo, temos uma cognição inata para perceber a presença de pessoas e interpretar o que eles estão pensando e suas intenções. Esta percepção de pessoas, suas intenções e o que querem para nós, bom, isso é comunicação com espíritos. Né? É a mesma coisa de comunicar com o ser humano, inferir o que eles querem, o que eles pensam. Então, cognição inata está liberado pelos estados alterados de consciência. Também temos uma sincronização cerebral, do cérebro basal, o límbico, o frontal e interhemisférico. Tudo está coordenado por esses poderosos descargas de ondas θ. E, de alguma maneira, este tipo de integração é uma integração de comportamento, emoção e pensamento, porque cérebro reptiliano, conduta, cérebro paleomamífero, emoção, e a cognição, pensamento frontal. O efeito neto desses estados alterados de consciência é uma integração dos processos inconscientes, integrando as funções cognitivas primordiais no cérebro frontal. No voo da alma, também conhecido como viagem astral, experiência fora do corpo, vemos tipo de fenômeno que tem uma distribuição transcultural. Em quase todas as culturas do mundo tem contas no xamanismo, em outras tradições místicas, religiosas, na mitologia, de pessoas que têm esta capacidade de separar-se do corpo, voar para outros lugares, encontrar poderes, fazer coisas mágicas. Sabemos que esta experiência é natural, pode ser provocado por doença, por um acidente, por envenenamento, ou por outra corrida, por meditação, pode acontecer espontaneamente e está provocado pelos psicodélicos. Então, o que vemos em este
experiência fora do corpo é o que é o efeito central da dopamina. Aumentar perspectivas independentes do corpo. E se entendemos que o corpo era a primeira base de conhecimento, conhecemos primeiro pelo corpo, essas experiências fora do corpo é uma evolução da capacidade de mentalizar e remove os limites contextuais da representação visual na experiência. Esta cognição extrapersonal é uma capacidade de pensar de coisas que não é o aqui e agora. Então, a fenomenologia destas experiências fora do corpo indica um desmantelamento da unidade normal do self. Normalmente, o eu, a identidade, o corpo e a consciência visual é a mesma coisa, tudo unido. Mas o que acontece na experiência fora do corpo é que esses são separados. Eu e o visual vai além do corpo. Então, o que estamos vendo aqui são manifestações de certas funções que são subjacentes ao autoconceito, consciência do self, e revela essas estruturas fundamentais da consciência e indica que a capacidade dessas funções não é só quando estão unidos, mas podem funcionar independentemente. Então, por que isso acontece no xamanismo? É porque tem interferência com funções normais de integração do cérebro. O que podemos ver pelos estudos sobre o impacto, por exemplo, de tamborear, é que parte do cérebro que é essencial para integrar perspectiva visual, sentido de ser e sensações do corpo, desintegra, não funciona como normalmente. Esta desconexão funcional de áreas do cérebro responsáveis para esta integração motora, somática e visual com o córtex frontal é o que permite essas experiências além do corpo. Então, podemos ver estes tipos de experiências fora do corpo como um tipo de adaptação neurocognitiva. Estes tipos de experiências eram parte da evolução cognitiva que estende o pensamento humano além do corpo. Podemos pensar em espaço simbólico visual. E esta habilidade para viagens mentais evoluiu para predizer o futuro. Esta capacidade é mais orientada para o que vai acontecer no futuro, em lugar de contemplar o que aconteceu no passado. Nos está levando a antecipar, projetar eventos futuros. E esta capacidade parece permitir que nossos processos cognitivos continuem funcionando quando o corpo passa por um tipo de trauma ou a desregulação dos funcionamentos normais do cérebro. Então, a epistemologia do xamanismo é um tipo de conhecimento relacionado ao melhoramento de conhecimento. Alterações de consciência evoca estes esquemas imagem, ou imagem esquemas inatos e inconscientes. Um visual some, uma imagem aparece. O xamã aprendia como decifrar essas imagens para inferir o significado inconsciente. Então, o que temos é a integração de informação que é normalmente inconsciente e usar estes mesmos processos visuais que funcionam nos sonhos para integrar informação e usar esta informação para fazer decisões relevantes para o futuro, para nossa sobrevivência. Então, passando à última parte, as funções do ritual coletiva relacionado ao bem-estar. Vou tentar dar uma explicação da cura xamânica usando estes tipos de perspectivas. O que temos nestas perspectivas é uma capacidade de usar tendências inatas para curar. O que vemos primeiro no xamanismo
é a sobrevivência do grooming. É dizer que atividades usadas nos primatas para aumentar opioides e apego está parte do xamanismo. O xamã inspeciona o corpo, faz massagem, passa energias, está fazendo uma coisa que era mais normal para outros primatas que para seres humanos. Não devemos esquecer que o xamã tem uma medicina biológica que usa plantas medicinais, massagem, até cirurgia simples para retirar infecções e usa vários tipos de efeitos terapêuticos relacionados a tambor, dança, canção e estados alterados de consciência. Temos entrado um pouco nesta última parte, vou enfocar um pouco mais na ideia da efeitos biopsicossociais ou sociopsicofisiológicos, ideia de que conduta social, atitude psicológica tem efeito fisiológico. E sabemos que os rituais não simplesmente têm efeitos fisiológicos, mas uma variedade de efeitos psicológicos, dissociação, respostas placebo, hipnóticos. Até que podemos interpretar um aspecto da cura espiritual como uma maneira de manipular a psicologia natural dos seres humanos para provocar simbolicamente respostas biológicas. Se você percebe algo que parece um risco, uma coisa que pode causar dano a você, você reacciona fisiologicamente. Mas se você encontra uma coisa que te dá um sentido de segurança, chegar ao líder, tudo está bem, estamos protegidos, então relaxamento, uma resposta fisiológica que permita o bem-estar. Sabemos que a ritual coletivo é um tipo de manipulação socio-psicofisiológica. Ritual é uma manipulação das relações socioemocionais. E quando sentimos bem em nossas relações sociais, isto tem efeitos fisiológicos. Até pertencer a um grupo, pertencer a uma família, estar com seu mãe, produz respostas fisiológicas que reduzem o estresse. Quando o bebê fica com a mãe, calma. E esta calma não é simplesmente psicológica, é uma calma fisiológica. Estes tipos de respostas são a base da resposta placebo e susceptibilidade hipnótica. Esses processos dão uma cura endógena porque ter uma pessoa poderosa em nossa presença nos dá um sentido de bem-estar e alivia o estresse. Então, o ritual é um tipo de gestão simbólica da vida emocional que usa os espíritos para dar-nos esse sentido de bem-estar. A cura espiritual é uma exaptação da dinâmica sociofisiológica de submissão e dominância. Porque quando você fica submissiva e sente-se bem protegida, isso permite que vários aspectos do corpo funcionem melhor, incluindo o sistema imunológico. Então, temos respostas fisiológicas provocadas por alterações de consciência. Esta ativação do sistema nervoso parasimpático é uma resposta de relaxamento. Reduz o estresse e permite que o corpo entre num estado regenerativo que permita a recuperação e a autorregulação do estresse e as emoções que podem traumatizar. Também temos com estados alterados de consciência esta dinâmica de integrar os aspectos inconscientes da pessoa para melhor entender o que está nos atingindo. Também temos um aspecto básico do xamanismo, o uso do canto como um tipo de terapia. E estudos clínicos contemporâneos mostram que tem efeitos positivos da música em quase todos os tipos de problemas emocionais. É uma técnica para expressar emoções reprimidas e uma técnica que também dá uma modulação, sobretudo iniciando emoções positivas, tipicamente amor. Então, a música é uma maneira de reprogramar
estados emocionais, resolver conflitos inconscientes e não simplesmente manipular a pessoa a níveis psicológicos, mas também poder induzir respostas do sistema de endorfinas e também dos opioides, de dopamina, etc. Então, a música é uma parte muito importante da cura xamânica. Também a dança é utilizado mundialmente em rituais e terapias porque esta comunicação por mimesis faz uma conexão com a comunidade e também faz iniciação dos endógenos, dos opioides, endorfinas, respostas endógenas. Também a ritual inicia efeitos de placebo, hipnose, que tem uma capacidade de mudar nossas emoções. Podemos entender esta resposta hereditária e variável como um aumento da capacidade de identificar com outros e internalizar o que pensa o outro. Suscetibilidade hipnótica é como um engajamento com uma realidade social, mas também uma realidade simbólica, que permite que as pessoas usem esta sensação de segurança com outros como um mecanismo de regular suas próprias emoções e condições fisiológicas. E o hipnose é reconhecido contemporaneamente como um tratamento efetivo para condições psiquiátricas, problemas ginecológicos, síndromes gastrointestinais, dor, etc. Então, não devemos ter uma confusão sobre os efeitos de placebos e hipnose. São efeitos reais. Também temos um impacto psiconeuroimunológico. Os símbolos e relações sociais afetam respostas imunes e o que vemos com o tratamento ritual é um tipo de gestão simbólica fisiológica que enfrenta ao estresse. O relaxamento leva à dominância do sistema parasimpático. Esta dominância permite que vários processos curativos inatos se manifestam. Também temos com o xamanismo um tipo de cura que é a habilidade dos líderes poderosos de iniciar em nós nossas próprias respostas curativas. E o mundo espiritual é uma extensão desta dinâmica, originalmente derivado da dinâmica dominância-submissão transferida ao mundo espiritual, onde os poderes dominantes nos dão um sentido de segurança e bem-estar. Então, podemos entender esses espíritos como uma psicologia indígena e endógena. Espíritos representam aspectos da pessoa em esses conceitos, essas projeções. Podemos ver nos mundos de crenças dos espíritos conceitos culturais, tanto como conceitos neuronósticos, que representam alguns aspectos da natureza inconsciente da pessoa e suas capacidades inconscientes. Então, os espíritos funcionam como uma maneira de identificar estruturas inatas e inconscientes e até uma maneira de dar um entendimento de pulsões, motivações, as causas das emoções, que logo podem ser externalizados e tratados com o ritual. Então, para terminar aqui, porque já acabou o tempo, as bases xamânicas da terapia têm vários processos psicossociofisiológicos. Resposta de relaxamento, que atua contra o estresse, as atividades de cantar e dançar, que liberar opioides endógenos, os estados alterados de consciência, que produzem as ondas tetas, que libera material inconsciente, e até provocar uma neuromodulação de serotonina, que é muito importante na regulação de outros sistemas de neurotransmissores. Temos as interações simbólicos fisiológicos, onde as crenças, as rituais e o que atribuímos ao mundo espiritual pode provocar reações fisiológicas. Enfim, os mecanismos endógenos de cura são básicos para o xamanismo, que estimula o sistema imunológico, tanto como iniciar efeitos placebo.
Enfim, o xamanismo tem muitas dinâmicas para moderar a dinâmica emocional. Então, isso é uma breve introdução ao xamanismo, um paradigma biopsicossocial da consciência e cura, e esperamos que vocês também vão gostar deste e poder encontrar o livro como uma maneira de entender melhor o que é o xamanismo e por que ainda é importante. Maicon, excelente conferência, brilhante conferência, muito ilustrativa da sua perspectiva, que eu já conhecia pelos seus livros. Então, eu gostaria de agradecer muito, muito sua generosidade e a sua possibilidade de nos oferecer nessa noite essa exposição. Um prazer. Algumas perguntas já chegaram e você já começou a responder. Você já começou a responder aqui ao Eduardo Fiorese, que agradece a você pela maravilhosa palestra. E ele, então, disse que gostaria de saber, no seu entendimento, nos tempos atuais, qual a importância de resgatar as práticas xamânicas no contexto social e científico. E aí você deu uma resposta interessantíssima, que tratar vários traumas, integração psicológica, tratamento de viciados. Você poderia falar um pouco mais a esse respeito, dessa capacidade curativa? Bom, vamos começar com esta ideia que é o central da cura xamânica, que é recuperar a alma perdida. A ideia de que as pessoas não têm uma só alma, mas temos várias almas, aspectos de nossa essência. E a trauma causa algum tipo de dissociação. Perdemos conexão com umas partes de nosso ser, de nosso inconsciente, de nosso passado. E o xamã era capaz de recuperar esses aspectos perdidos. Então, esta ideia de recuperar o que perdemos não é parte da psicologia, psiquiatria contemporânea. Eu acho que é um aumento das perspectivas sobre como é que a cura pode acontecer. E eu tenho ouvido tantas curas incríveis relacionadas a recuperar a alma. A pessoa volta com outra personalidade que não teve por anos. Então, perdeu algo. Talvez era uma dinâmica, uma estrutura psíquica, mas o xamã conceptualizava como uma alma. Integração psicológica. O que eu vejo com o trabalho xamânico, este aspecto de usar estados alterados de consciência, é um tipo de regressão ao inconsciente, de permitir-nos entrar em contato com coisas que não entendemos bem sobre nossos problemas pessoais. Não temos contato com este aspecto reprimido, esquecido. Eu tive várias experiências em ter um tipo de problema que eu queria resolver. Fazer um tipo de ritual xamânico com o tambor. Durante o episódio, ter várias imagens, voltar, escrever as imagens, tratar as imagens como sonhos, procurar interpretação de sonhos para essas imagens e logo ter uns insights sobre, ok, eu agora entendo por que tenho essas imagens e interpretá-los como um problema, uma coisa que esqueci de faz 40 anos atrás, que agora estou integrando de uma maneira. E, enfim, tratamento dos viciados, eu acho que tem muitos aspectos do xamanismo para ajudar com o viciado, conversar com a comunidade, recuperar coisas que foram perdidas pela trauma, aprender como entrar naturalmente em estados alterados de consciência, equilíbrio no sistema serotonérgico e enfim, dar até uma maneira de atribuir os impulsos do adição, do viciado, deste querer usar aos poderes animais. Tem vários tipos de sucesso com esta ideia de que não é você que é viciado, você foi atingido por uma entidade que tem esses desejos e você precisa aprender como afastar esta entidade de você. Então, você tem um mecanismo de projetar de emoções que talvez não eram propriamente seus, mas adquiridas em relações com outros.
E vários colegas aqui que têm estudado, têm se mostrado interessados nesse tema, trazem um pouco desses resultados que você está informando, né, em aspectos de cura, mas também curas que não são propriamente orgânicas nem emocionais, mas são também sociais, né, associados a essas manifestações culturais. Você acha que esse tipo de tecnologia também está presente nas religiões de uma forma geral, ou isso é algo mais exclusivo dessas religiões, vamos chamar assim, mais tradicionais? Bom, podemos dizer que quase qualquer prática religiosa pode manipular a consciência e pode provocar vários processos de cura. Mas a maioria das religiões não está dirigido para transformar a pessoa a algo novo, tanto como manter a pessoa no jeito que está. Até que dizem a mesmo da psicologia moderna. A psicologia moderna quer reformar um pouco a personalidade, não destruir a personalidade para deixar emergir um novo conceito do ser. Então, nesse sentido, a psicologia moderna, tanto como a farmacologia, não está orientado para grandes transformações. É para manter a pessoa funcionando em seu contexto social, econômico, etc. Os medicamentos estão lá para ajudar-nos a aguentar a dor da dia a dia, não para transformar a situação que nos dá a dor. E acho que a perspectiva xamânica é mais transformativa. O xamã era alguém que morreu, que foi reconstruído. E, dessa maneira, adquiria poderes que não existiam antes. Acho que, se aplicamos este entendimento para a neurofarmacologia, é óbvio que muitas substâncias naturais e até substâncias derivadas, protegidas facilmente, são poderosos tratamentos, por exemplo, das adições. A ketamina, por exemplo, já estabelecida como medicamento anestesia, pode tratar as adicções a metanfetamina, heroína, cocaína e, na grande maioria dos casos, resolver em 1, 2 ou 3 tratamentos. Porque as companhias farmacêuticas não propõem usar ketamina para curar adições, não querem um tratamento que resolve problemas com 2 ou 3 tratamentos. Eles querem tratamentos que você vai precisar usar para a vida toda, 3 vezes por dia. Assim tem lucro. Tratamentos que são rápidos, 1, 2, 3 doses, não tem lucro. Não tem motivação para as grandes companhias farmacêuticas fazer este tipo de tratamento. Querem algo que nos fique mais dependentes e controlados. Perfeito. Temos uma última pergunta, que é do Jefferson. Ele diz assim, que diferentes culturas têm utilizado diferentes substâncias enteógenas para induzir estados alterados de consciência em contextos ritualísticos e xamânicos, como a ayahuasca e a mescalina, por exemplo. Você considera que a psilocibina é, de alguma forma, mais eficiente na indução de estados de êxtase xamânico? Bom, eu sinto muito sobre a primordialidade da psilocibina. Eu acho que as indicações nos levam a entender que começávamos a usar psilocibina aproximadamente 6 milhões de anos atrás, quando descemos as árvores e começava a ficar atrás dos vários tipos de animais ungulatos, né, como os ancestrais das vacas. Quando começamos a andar pelo mato atrás de vacas, estamos encontrando o psilocibe. Então, temos 6 milhões de anos de adaptação. E isso é muito óbvio nos estudos toxicológicos, que mostra que a psilocibina é quase não tóxico, absolutamente para o ser humano. Precisa comer 35 quilogramas de cogumelos de psilocibina para aproximar dose fatal. Então, a psilocibina, para mim, tem muitas boas indicações para os seres humanos. E acho que, eventualmente, vamos descobrir que isso pode ser uma das terapias
mais importantes para problemas psiquiátricos, psicológicos. Mas vai ter pouco dinheiro, pouco lucro nisso. Então, agora, as novas companhias estão tentando inventar coisas análogas à psilocibina, mudar um pouco a molécula para ter algo que pode ter direitos autoriais e vender por muito dinheiro. Mas acho que a nossa salvação vai ficar mais na psilocibina que na ayahuasca. Mas a ayahuasca tem potenciais além da psilocibina. E isso começamos a entender com a combinação de duas plantas bastante diferentes em seu perfil bioquímico, que permite a aliciação de respostas ou processos do corpo que a psilocibina não alcança. E, por exemplo, tenho dúvida que a psilocibina seja uma neuroregenerador, mas a ayahuasca sim. Então, tem papéis para todas essas substâncias. Não são todas iguais e cada um tem seu perfil e seu potencial. Perfeito. Michael, eu não vou estender muito, porque a gente já passou das 9h30, não quero abusar da sua boa vontade, mas eu queria só fazer uma pergunta, uma última pergunta, e depois uma solicitação que você fale um pouquinho do seu livro, mas a pergunta é relativamente a certos riscos potenciais. Então, a gente teve alguns casos no Brasil, por exemplo, de pessoas que acabaram, depois de ter tomado ayahuasca em certos contextos, e tiveram certos problemas. Então, eu gostaria que você falasse se há riscos, ou se é alguma coisa para todo mundo, ou se há certa necessidade de se fazer uma avaliação para, então, o consumo dessas substâncias. Bom, primeiro, com certeza. Segundo, sempre depende do doses, não é a substância, mas o doses, o contexto e a pessoa. Obviamente, deve ter avaliações das pessoas com problemas mentais prévias, pessoas que já têm uma história de problemas sérios, não devem receber doses normais. Eu acho que a maioria desses casos aqui no Brasil, quando alguém tomava ayahuasca e matava alguém, a família implorava à igreja, não dá ayahuasca para esta pessoa, já é um perigo, não solta este maníaco, mas deram. Então, não é para qualquer um. E, obviamente, qualquer pessoa que toma os psicodélicos deve ter supervisão, não é coisa de fazer sozinho. Se tem um risco de morrer tomando psilocibina, o risco é que você acha que pode voar e você pula do quinto andar de um prédio e não voa. Então, essas substâncias precisam ter um contexto de administração. Não acredito que deve ficar só para o uso dos médicos, dos psiquiatras, mas o contexto ritual é um tipo de envelope para proteger as pessoas, para ter outras pessoas capacitadas, para ajudar pessoas com problemas. Seguramente, problemas vão emergir. Mas o que precisamos é ter pessoas capacitadas, como os xamanes, que permitia o manejo, o controle da pessoa dentro do contexto terapêutico. Perfeito, muito obrigado. Bom, você poderia falar alguma coisa sobre o livro que você acaba de conseguir a publicação em português pela Amazon? O que ele traz? Bom, é exatamente o livro que escrevi anteriormente, que foi publicado em inglês. O que aparecia era que o Eduardo Scherenberg, esposa dele, se não me engano, queria usar meu livro para uma aula de um grupo que eles estavam estudando coisas espirituais. E eu dava um manuscrito para eles usar e logo pedi deles, por que vocês não compartilham entre vocês e traduziram? Pensei, este grupo está estudando, tem formação para entender as ideias. Eles traduziram no livro, logo passei para outra pessoa para fazer edição. Mas era esta a oportunidade de traduzir o livro original, que levava a muitas poucas modificações, sobretudo para clareza na tradução. Mas agora fica disponível para as pessoas que só leem português, e do português foi fácil para encontrar quem traduz para o espanhol. Então, já espero para o próximo mês ter edição em espanhol também. Essas ideias podem ser compartilhadas entre o mundo que não fala inglês, que não fala inglês. Perfeito. Começa a falar de espanhol, começa a falar espanhol.
Nós usamos em um curso de pós-graduação, a versão em inglês, né? E eu devo usar já neste próximo semestre a versão em português. Então, as pessoas que vão estar conosco, com Fátima e comigo, na disciplina do próximo semestre, que é uma introdução crítica à psicologia anomalística, então podem se preparar, podem já comprar o livro e lê-lo para essas aulas que vêm no próximo semestre. Fátima. Bom, nós já nos encaminhamos aqui, né, para o encerramento. Queria muito agradecer ao Michael pela excelente exposição, né, todo o cuidado que teve, né, para garantir aí a apresentação do tema. E agradecer, então, a todos que ficaram conosco até esse momento, né, e, enfim, espero que a gente tenha outras oportunidades aí também de troca, né, de ideias e de experiências, enfim, acho que foi bastante proveitoso para todo mundo, né, Wellington? Sem dúvida, muito agradável, uma palestra muito instrutiva e que me parece um modelo muito completo, com aspectos que são efetivamente de uma fonte neurológica, filogenética, mas que considera a cultura, aspectos psicológicos, e eu acho que é uma excelente integração desses vários aspectos de muitas disciplinas num tema que me parece muito importante e, como você estava informando agora há pouco, de utilização prática muito importante também. Então, Michael, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, pela brilhante conferência, e muito obrigado pela dedicação toda que você tem para com esse tema e teve para conosco também. Muito, muito obrigado. Sou muito grato pela oportunidade de compartilhar essas ideias com pessoas interessadas. Muito grato a Fátima e a você também, Wellington. Muito obrigado. E agora, como a gente costuma... Nosso ritual, né? Agora fazer vamos o ao nosso ritual. ritual. Eu vou pedir para todo mundo abrir agora, sim, as suas câmeras, os seus microfones, para a gente, então, poder fazer um agradecimento objetivo, mas também simbólico ao nosso querido Marco. Muito obrigado, Marco. Bem, pessoal, muito obrigado pela presença de todas e de todos. Nós vamos ter outras oportunidades, espero que o Michael aceite estar conosco em outras oportunidades, para a gente estender, prolongar um pouco mais o período de debate, de conversas, que também é muito importante e que torna o evento, a atividade bem dinâmica também. Então, muito obrigado a você, Michael, muito obrigado a todos que estavam conosco aqui até este momento. Um grande abraço, boa noite a todos e a todas, e a você em especial, Michael, muito obrigado, boa noite, tenha um bom dia de sono, boa noite de sono. Obrigado, com certeza. Boa noite, até. Boa noite, boa noite. Boa noite. E obrigado pela palestra. Boa noite, boa noite. Tchau, gente. Tchau.